Estamos realmente diante do Irã que conhecemos, ou o mundo acordou de repente para descobrir que o Irã se tornou a quarta potência mundial hoje? Enquanto alguns acham que vivemos uma trégua, a verdade é que estamos vivendo o jogo de resistência mais perigoso da história moderna. Algo inacreditável. O Irã agora está colocando como condição para iniciar essa negociação 120 bilhões de dólares, dinheiro vivo na mesa. Existem fatos concretos que mostram claramente como as regras estão mudando totalmente a favor do Irã. Como isso acontece? Vamos revelar tudo em detalhes hoje. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Opinião, onde acompanhamos os desdobramentos do conflito no Oriente Médio entre Irã e a Aliança Epstein. Está claro hoje, caros telespectadores, que estamos realmente vivendo uma trégua muito frágil. O Irã, até o momento dessa transmissão, ainda está cumprindo o acordo de cessar-fogo. E desde o acordo não lançou nenhum míssil ou drone contra Israel ou contra os países da região, enquanto Israel continua bombardeando o Líbano com mísseis. Hoje, como era esperado, seria o dia das negociações, seria o dia da negociação no Paquistão, mas está claro que essas negociações não começaram e talvez nem comecem por causa dos últimos acontecimentos de hoje. Para vocês entenderem essa questão, o Irã estabeleceu duas condições que devem ser cumpridas antes do início dessas negociações, duas condições. Hoje, houve uma nova postagem do presidente do parlamento iraniano, Mohammad Khalibaf, dizendo que o Irã tem duas condições. A primeira condição é nova, desta vez porque não foi apresentada antes, como condição inicial das negociações. Essa condição é a liberação de todos os ativos iranianos congelados como prova de boa vontade. E esses ativos congelados hoje são estimados em mais de 120 bilhões de dólares, um número enorme, um valor muito importante para o Irã. Então, quem impõe essa condição, ou seja, apenas para iniciar a negociação, com certeza é a parte vencedora. Isso confirma que o Irã está em uma posição de força hoje. E acredito que isso veio no momento certo, porque o Irã só apresentou essa nova condição depois de ter certeza absoluta do aperto em que Trump se encontra, Trump que quer chegar a um acordo com o Irã. Está claro que até mesmo os Estados Unidos talvez não tenham objeção a isso. É muito possível que aceite essa condição, mas o verdadeiro problema está na segunda condição. A segunda condição já é conhecida por todos. O Irã impõe como condição essencial para iniciar as negociações o fim da guerra no Líbano. Ela disse que se Israel não parar essa agressão contra o Líbano, não haverá negociações com Israel. É conhecida por quebrar promessas e também por sua astúcia e manipulação. Israel disse que vai parar de bombardear a capital libanesa, Beirute. Por quê? Ela disse: para que haja negociações, isso significa que ela continuará bombardeando o sul do Líbano e talvez outras áreas do país, mas não vai bombardear a capital, Beirute. Isso, na verdade, não é para iniciar essas negociações, mas sim uma manobra para enganar os europeus e um grupo de países como França, Alemanha, Canadá e assim por diante. Países que exerceram grande pressão sobre Netanyahu para que ele pare a guerra no Líbano. Então Netanyahu sabe do que esse país realmente se importa? O que importa para eles é a capital Beirute. O que importa de verdade é proteger o governo libanês. Por isso, Netanyahu disse: tudo bem, não vamos atacar Beirute, mas vamos atacar o sul do Líbano. Mas aqui, é claro, o Irã não pode ser enganado com esses truques. O Irã diz claramente: as negociações só devem começar depois que a guerra terminar completamente no Líbano. Por isso, o Irã diz que não vai enviar uma delegação para negociar no Paquistão. Mas vários jornais internacionais, como o Wall Street Journal americano, confirmaram que a delegação iraniana já está, na verdade, presente no Paquistão.
Disseram que essa delegação é composta pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, e pelo presidente do parlamento, Mohammad Khalibaf. Está claro que o Irã talvez esteja tomando medidas preventivas, talvez esteja adotando medidas de segurança. Portanto, nega-se que haja uma delegação iraniana no Paquistão. O importante é que mesmo que realmente haja uma delegação no Paquistão, não haverá negociação. Não haverá encontro com o vice-presidente americano J.D. Vance, a menos que essa guerra no Líbano pare. Então prestem muita atenção, caros telespectadores. Há países na região que estão tentando ao máximo impedir qualquer possível acordo entre o Irã e os Estados Unidos. Por quê? Porque eles sabem muito bem que o lado vencedor, aquele que está impondo suas condições hoje, é o Irã. Eles sabem muito bem que o acordo será favorável ao Irã e será de acordo com as 10 condições estabelecidas exatamente pelo Irã. Isso significa inverter a equação na região do Golfo Pérsico. Isso significa a ascensão do Estado do Irã como uma potência global. Alguns relatórios internacionais disseram que após esta guerra, o Irã se tornou a 4ª potência do mundo. Ou seja, depois dos Estados Unidos, China e Rússia, o Irã ocupa o 4º lugar. Essa nova transformação no mundo é uma transformação global, sabe? Existe isso. Uma declaração do vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Majid Takht, disse que a base das negociações com os Estados Unidos será exatamente esses 10 pontos que o Irã definiu, ou seja, há uma grande transformação acontecendo. Eles sabem desse conflito, então prestem bastante atenção. Antes da guerra, o Irã negociava com os Estados Unidos em torno de um único ponto. A proibição do enriquecimento de urânio no Irã mudou. Agora, o país negocia o reconhecimento dos Estados Unidos para enriquecer urânio em seu território. Depois que o Irã negociava com os Estados Unidos antes da guerra sobre o desarmamento dos mísseis balísticos do Irã, hoje está negociando sobre. O Irã assumiu o controle do Estreito de Hormuz, impondo uma nova autoridade sobre esse estreito. Depois que o Irã negociava com os Estados Unidos antes da guerra sobre a suspensão de todo tipo de apoio aos seus parceiros na região, como o Hezbollah e o governo de Sanaa, no Iêmen, hoje a negociação é sobre a retirada das forças americanas de todos os países do Golfo e dessas bases militares presentes nos países do Golfo. Então, a equação mudou completamente hoje. E isso inclui pagar indenizações ao Irã, assim como remover totalmente as sanções contra o Irã. Assim que os pontos de negociação mudam de uma coisa para algo completamente diferente, isso significa a maior vitória para o Irã. Quando os Estados Unidos aceitarem negociar com essas novas condições, bem diferentes das anteriores, isso reflete exatamente quem é o vencedor nesta guerra, porque o que todos devem estar convencidos hoje é que a aliança Epstein é uma aliança de opressão e de submissão dos fracos. Esses nunca aceitam sentar à mesa de negociações, só aceitam se estiverem derrotados, ou seja, eles nunca sentam à mesa de negociações com um país fraco. Se eles estivessem em uma posição de força, não aceitariam negociar nessas condições se tivessem chegado a essa guerra. Por isso, há alguns líderes de países da região, ou seja, alguns líderes dos países do Golfo, que tentam ao máximo sabotar essas negociações, tentam ao máximo afundar ainda mais os Estados Unidos nesse atoleiro. Porque eles sabem que o Irã vai se tornar uma potência na região e será a voz mais forte ali, e, consequentemente, representará uma ameaça à permanência deles no poder. O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Minai, fez um novo discurso no qual convidou todos os vizinhos do Irã, ou seja, os do Sul, referindo-se aos países do Golfo, a tomarem a posição correta. Ele disse a eles: prestem atenção, entendam bem, vocês estão testemunhando um milagre. Ele também disse: tenham cuidado com as falsas promessas dos demônios, porque ele sabe que talvez estejam recebendo promessas agora, para que não deem as mãos ao novo Irã. O Irã sabe desses planos para impedir acordos e, por isso, adia a implementação. Hoje mesmo, houve declarações iranianas, seja da Guarda Revolucionária, do presidente do parlamento ou de outros.
Eles afirmam que estão com o dedo no gatilho, afirmam que o tempo está se esgotando, que o Irã responderá com força a qualquer violação do cessar-fogo e imporá um castigo severo se isso continuar assim. Mas agora o que ele está fazendo? Está se contendo? Por que está se contendo? Só para mostrar boa vontade ao mundo inteiro hoje? O ministro das Relações Exteriores da Espanha disse hoje que o Irã precisa mostrar boa vontade. Então o Irã está tentando agora mostrar boa vontade, Tarete, e mostra que, embora haja uma parte que viola esse acordo e continua com essa guerra, ela esperou por muitas horas e respeitou o acordo. Tudo isso está sendo registrado no nível da comunidade internacional. Há países como Rússia e China que estão registrando isso agora e vão usar isso no momento certo para defender o Irã, diplomaticamente, para mostrar que o Irã não quebrou o acordo e tomou todas as medidas para tornar a paz possível na região. Foram eles que violaram esse acordo novamente, então devem assumir a responsabilidade. Então, caros telespectadores, a guerra não é apenas uma guerra militar, não é apenas uma guerra midiática, é uma guerra travada em todos os níveis. O aspecto mais importante desses níveis é o relacionado à legitimidade internacional. Vimos como o Bahrein, junto com os Emirados Árabes Unidos, falharam. Foi um fracasso total em aprovar uma resolução da ONU sobre o Estreito de Hormuz. Por que eles queriam aprovar essa resolução? Porque eles querem obter legitimidade internacional, querem transformar a guerra de uma agressão brutal para uma intervenção militar legítima, mas também falharam nisso hoje. O Irã os deixa cometer essas tolices e quebrar promessas para que a legitimidade esteja sempre nas mãos do Irã. Assim, eles fracassam em incitar o mundo contra o Irã. A guerra agora é em todos os níveis. Segundo relatórios internacionais, J-Defense deixou os Estados Unidos rumo ao Paquistão, acompanhado de uma delegação de alto nível, uma delegação de segurança e inteligência, e assim por diante, junto com Kushner e Steve Witkoff. Essas negociações deveriam começar na manhã de sábado, mas se a guerra no Líbano não parar, não haverá negociações. A situação é muito complicada por causa de Netanyahu. Netanyahu que quer continuar essa guerra para manter seu cargo de primeiro-ministro e evitar o julgamento. Isso indica fortemente que essa guerra continue, que essa guerra volte novamente. Trump está em uma verdadeira enrascada, porque na verdade ele quer parar a guerra, quer sair desse problema, mas não consegue impor nada diante de Netanyahu. A agência de notícias iraniana Tasnim disse, citando uma fonte confiável de Washington, disse que o presidente americano Trump estava implorando fortemente aos líderes de vários países para intervir e quebrar esse impasse com o Irã. Disse que estava implorando. Trump fez uma declaração após o fim da guerra, dizendo que estava pronto para fazer uma parceria com o Irã. Eles administrariam juntos o Estreito de Hormuz e dividiriam as receitas. Então, prestem muita atenção. Uma declaração como essa confirma como a visão dos americanos sobre o Irã mudou completamente. Trump, que via o Irã como um país fracassado e fraco, assim como a Venezuela, entre outros. Agora ele vê o Irã como uma potência mundial, vê que esse país merece ser um verdadeiro parceiro, não só na região. É sabido que os Estados Unidos costumam dividir os países em 3 categorias principais. Existem países que ela coloca na categoria de inimigos, como a Rússia e a China. Existem países que ela coloca na categoria de parceiros fortes, como os países da União Europeia. E existem países que ela coloca na categoria de escravos, os submissos, aqueles que se curvam, e todos já sabem quem são hoje em dia, não há necessidade de mencioná-los. Então, Donald Trump, depois de falhar em transformar o Irã em um país submisso, um país ajoelhado, e ter certeza absoluta de que isso era impossível, teve plena certeza da força e da firmeza do Irã. Agora, está claro que ele quer conquistar sua amizade, quer torná-la parceira dos Estados Unidos. O Irã também sabe muito bem o que Donald Trump quer, por isso continua firme. Antes de começarmos essas negociações, é preciso, antes de tudo, cumprir 2 condições: liberar os ativos iranianos congelados e depois parar a guerra no Líbano.
Se isso não acontecer, veremos o retorno da guerra novamente, e desta vez a guerra será ainda mais intensa para a coalizão. O Irã hoje ameaça com total confiança, ameaça dizendo que o exército iraniano está mais preparado e mais forte, e afirmou que há novas armas que o exército iraniano usará pela primeira vez, e disse que essas armas serão chocantes para os Estados Unidos e Israel. Está claro que o Irã está em uma posição de força, em uma posição confortável, em sua zona de conforto. Aceita negociar, mas de acordo com suas próprias condições e ao mesmo tempo ameaça usar a força se o acordo não for cumprido. Diz que vai atacar com força e temos mais surpresas e novas armas e assim por diante. O Irã agora está realmente agindo sob a perspectiva das grandes potências. E, portanto, todos os indicadores confirmam que a região do Golfo Pérsico nunca mais será como era antes. Vamos ver como as coisas vão se desenvolver nas próximas horas. Inscreva-se, clique em curtir. Que a paz e misericórdia de Deus estejam com vocês. Até a próxima.